Pessoal, boa noite, a graça e a paz a todos vocês. Que bom poder receber cada um de vocês que estão conosco, tanto de forma presencial, quanto também aí na nossa plataforma digital, no nosso canal do YouTube, Família Missionária TV. Que bom poder recebê-lo aí. Eu gostaria de pedir a sua fineza para que você pegasse esse link, compartilhasse também aí no seu grupo de WhatsApp, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas nesta noite. Pessoal, já tivemos uma primeira celebração que foi assim algo tão incrível, foi algo extraordinário, e eu tenho certeza que não será diferente na nossa segunda celebração. Eu gostaria de relembrá-lo que nós estamos na nossa quarta semana desta campanha, alcançando a minha vitória como Jesus. Já existe uma vitória reservada para você, já existe uma vitória reservada para a sua casa, para a sua família, para o seu coração, e esta vitória, ela não é uma probabilidade, ela já é uma certeza. Há uma diferença enorme, o campo da probabilidade, o campo da certeza. Então, essa vitória é uma certeza, já é certo para você. Tenha fé nessa noite, porque Deus deseja revelar ao seu coração. Antes de começarmos a exposição nesta noite, dentro da quarta semana da nossa campanha, eu gostaria de chamar a sua atenção. Qual, pastor? Gostaria de lembrá-lo que nós já estamos na contagem regressiva do nosso Imersos 2026. O Imersos não é sobre um evento, o Imersos é sobre um tempo profético liberado sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande com o Imersos, porque através do Imersos, Deus foi confirmando palavras que Ele já havia liberado sobre essa igreja, e foi um divisor de águas para a nossa casa. Então nós estamos vivendo debaixo de uma palavra profética. Deus tem uma palavra profética para a sua vida, então não perca. Não é sobre um evento, é sobre um movimento dos céus na terra. Então eu quero que você participe conosco. Se você tem dúvida, pastor, como que faz essa inscrição? Eu tenho um time, eu creio que a Luísa que está ali hoje, é ela mesma que está na central de informações. Luizinha está ali na central de informações, poderá ajudar você, e você vai conseguir fazer aí a sua inscrição. Gente, o nosso devocional é tão especial, que sempre quando chega lá na nossa livraria, ele vai e some rapidinho. E ontem nós estávamos na área hospitalar de Cabrobó, orando, abençoando a área hospitalar, profetizando sobre a área hospitalar, e eu li esse texto, e Deus me deu a oportunidade de transformar o nosso devocional numa exposição bíblica, para que nós possamos receber da parte dele aquilo que ele tem para o nosso coração. O texto que nós lemos está em Isaías 35, 3 e 4, que diz assim, fortaleçam as mãos trêmulas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Nós estamos situados aqui no ano de 722 a.C., e neste tempo havia um império militar, o maior império militar do mundo, que era o Império Assírio. E este império, ele chega até o Reino do Norte, ele invade Samaria, invade toda aquela região e destrói aquela região. Aí, o Reino do Sul, a região do Sul, observa o que está acontecendo no Reino do Norte, e eles ficam com o coração temeroso, porque eles estavam debaixo de uma eminente ameaça. Ao olhar aquilo que havia acontecido na região norte, logo eles pensam, se eles tiveram a capacidade de destruir a região norte, logo eles também têm a capacidade de destruir a região sul. E a nossa vida é assim. Quantas vezes nós vamos vivendo debaixo de ameaças,
de probabilidades de coisas que podem vir a acontecer. Os estudiosos de saúde mental dizem que nem 10% daquilo que a gente teme poderá se tornar realidade. Porém, nós não estamos imunes de que realmente aquela ameaça que está sob a nossa vida, ela venha acontecer. Então eu gostaria de trazer uma definição sobre ameaça. Ameaça é uma sombra que tira a nossa paz. Então tudo aquilo que tira a quietude do âmbito do nosso ser, tudo aquilo que tira o nosso sono, tudo aquilo que tira a nossa alegria, é uma ameaça em potencial na nossa jornada. Então, se você chega hoje aqui e você está com uma situação que está tirando a sua paz, logo isso é uma ameaça. Eu não posso dizer a você que isso vai acontecer, mas isso tem tirado a sua alegria. E quando nós olhamos para o texto bíblico, o texto desenha um homem, o texto desenha um personagem com as mãos trêmulas, com os joelhos fracos e desanimado. Quem sabe, quando você olha para essa arte que está transmitindo a imagem daquele personagem, quem sabe este não seja o seu retrato falado. Quem sabe você olha para esse personagem e você tem enxergado você. Você está debaixo de uma sombra de ameaça e você está com as mãos trêmulas, com os joelhos fracos e nenhum desânimo. Talvez a sua alma esteja num verdadeiro marasmo. Porém, quando Deus levanta o profeta Isaías, há um rasgo na noite da ameaça, e o profeta Isaías, usado por Deus, expõe um lindo amanhecer. É como essa imagem que vocês estão vendo. Aquele povo estava numa noite escura, a noite escura da ameaça. Se aconteceu no norte, poderá vir a acontecer aqui também. Só que Deus levanta aquele profeta e a noite escura, ela é rasgada pelo amanhecer da esperança. E Deus trouxe você aqui para dizer a você que as suas noites escuras poderão ser rasgadas pelo amanhecer da esperança, porque a voz de Deus é a voz que desperta a esperança adormecida no nosso coração. Às vezes a gente enfrenta algumas circunstâncias, algumas intempéries na nossa vida, e nós chegamos à conclusão: pronto, eu vou viver uma eterna noite. Quem disse? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A alegria ela vem pela manhã. É impossível não vir o amanhecer. É impossível não vir um novo dia. Se você ouvir a voz de Deus, a sua noite será interrompida. Eu não sei quantos dias você está enfrentando essa noite, eu não sei quantas semanas, quantos meses, quantos anos, quantas décadas, eu não sei qual o espaço proporcional de tempo que você tem vivido essa noite, mas eu sei que é certo o amanhecer da esperança de Deus para a sua vida. Eu sei que é certo que um novo dia virá para a sua situação. Aí nós olhamos para aquele belo texto bíblico e nós entendemos que Deus age. Eu acabei de dizer a vocês que Deus rasga aquela noite escura e traz um belo amanhecer. Deus age, mas você precisa permanecer firme. Na primeira oportunidade, diante da circunstância, diante da dificuldade, o que nós somos acostumados a fazer? Eu vou desanimar, eu vou parar. Mas Deus não quer que você retroceda, Deus quer que você haja. Deus age.
mas você precisa permanecer firme. Eu lembro que no ano de 2018, quando eu cheguei aqui nesta igreja, uma das mensagens, talvez algumas pessoas devam lembrar, uma das mensagens que eu trouxe naquela maratona de culto, que foi uma maratona de culto que eu preguei quando eu vim, foi assim, desista de desistir. Porque nós podemos decidir não desistir. Nós temos esse poder na nossa mão. Talvez nós estejamos chegando perto daquilo que o nosso coração planeja e projeta, e quando nós estamos próximos, nós desistimos. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: desista de desistir. Olha, Deus não deseja que você desista, Deus deseja que você permaneça firme. Aí o texto bíblico que eu coloquei em relevo aqui, diz o seguinte: fortaleçam as mãos trêmulas. O que o profeta está mostrando para aquele povo do Reino do Sul? Vocês estão entregando o coraçãozinho de vocês para o medo. Vocês estão observando o que aconteceu lá e vocês estão sendo deixados abraçados pelo medo. Gente, quantas vezes isso acontece conosco? Nós deixamos o medo nos abraçar. Nós deixamos o nosso coração nas mãos do medo. Nós ficamos no colo do medo e deixamos a nossa vida ser guiada pelo medo. Mas só que, diácono Osivan, eu lembro que a palavra de Deus diz, amado, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É preciso lançar fora todo medo. Eu queria fazer um convite para você. Ao invés de você se entregar para os braços do medo, se entregue para os braços de papai. Porque em papai nós estamos seguros, em papai nós temos segurança que nós precisamos. Deus quer que você saia hoje do braço do medo. É certo, meus amigos, que você não controla as supostas ameaças. Eu não controlo aquilo que pode vir a acontecer, mas eu tenho o poder de controlar a postura do meu coração até Deus agir. Olha que incrível. O que o profeta está falando com aquele povo é o seguinte: pode acontecer, mesmo que dentro do conteúdo histórico, nós sabemos que não foi a Síria, que levou o povo do Reino do Sul cativo, foi Babilônia, mas era uma probabilidade. Quantas probabilidades que a nossa vida está envolta? Então existem probabilidades. Eu não tenho domínio sobre nada, mas eu tenho domínio sobre o meu coração. Eu tenho domínio sobre o comportamento do meu coração. Então eu tenho um convite para fazer a você: entregue todas as ameaças, ou supostas ameaças, nas mãos de Deus e corrija a postura do seu coração. Quem sabe até hoje o seu coração tem vivido nas mãos do medo. Eu quero dizer a você nessa noite: coloque o seu coração nas mãos do Deus de milagres, porque tudo é possível ao que crê. Seguindo então, nós compreendemos que é necessário firmar os joelhos para seguir o caminho. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o caminho, mas existem processos no caminho que são importantes tanto quanto o caminho. Então não se preocupe apenas com o caminho, se preocupe com o que Deus está falando com você no meio do processo. E o que Deus está falando com aquele povo naquele processo? Deem firmezas aos joelhos fracos de vocês. Olha para a tela. Os joelhos, o que são os nossos joelhos? A estrutura que sustenta nosso movimento. Se nós estivermos com os nossos joelhos desgastados, não tem como movimentar. Se nós estivermos com um problema no joelho, não haverá aquele movimento contínuo. Então, há uma proposta espiritual neste texto. Vocês têm uma estrutura que sustenta o movimento da vida de vocês. Qual será? A fé. A fé é a estrutura que sustenta o movimento
da vida de vocês. Se vocês estiverem com uma fé fragilizada, você não estará na jornada em movimento como Deus deseja que você esteja. Você vai ficar paralisado. E Deus não deseja que você pare, Deus deseja que você continue andando naquilo que Ele tem para a sua vida. Por que o diabo tenta roubar tanto a nossa fé? Porque o diabo sabe que a fé é a estrutura que sustenta o movimento da nossa vida. Aí ele vai lançando palavras para roubar a sua fé. Em um culto de fé como esse, Deus usa o pastor para liberar uma palavra sobre a sua vida, e aqui tem uma voz dizendo, não vai ser possível, olha, não vai ter jeito, olha, ele vai enchendo a sua cabeça de mentira, mas aqui o Espírito Santo de Deus está falando para você, para que você reacenda a sua fé nessa noite, para que você reacenda a chama da fé no seu coração, porque sem fé, já diz a palavra de papai, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou enxergando, mas a minha fé está indo à frente, os meus olhos não estão vendo, mas eu já posso liberar uma palavra através da fé, porque a palavra de Deus que diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, irmãos. Por isso que o diabo tenta nos roubar tanto, porque ele sabe do poder da fé, Josi. Diácono Everaldo, ele sabe do poder da fé, por isso que ele tenta, sempre atacar a sua fé. Você olha para a situação e diz, já é o ponto final. Aí vem a fé e diz, ponto final nada, cara, isso é uma vírgula, porque Deus tem para fazer muita coisa nessa situação. Eu posso ouvir um glória? Eu posso ouvir um glória? Vamos deixar o diabo endemoniado, dê um glória, dê um glória. Queridos, aí nós entendemos que a fé é o joelho da alma, que nos permite seguir em movimento. Olha que incrível isso aqui, a fé é o joelho da alma, que nos permite seguir em movimento. Por isso que esse ambiente aqui, este culto aqui, é um culto de fé. Porque nós vivemos o movimento dos céus na terra. Aí nós podemos aprender também que Deus fala o que já está acontecendo. Preste bem atenção. Digam aos desanimados, isso é Deus usando o profeta Isaías, tá, pessoal? Digam aos desanimados, o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. Aí nós precisamos parar e olhar para a gramática, quando nós vemos este verbo vir. E o que diz a gramática, quando nós paramos e olhamos este verbo? Vem, é presente prospectivo. Mas pastor, o que é presente prospectivo? Ação futura já em andamento. Quando Deus fala com o profeta, na mesma hora que ele fala para o profeta, é como se ele já estivesse com os pés na estrada para resolver a situação do povo. Quando Deus fala aqui nessa igreja, Deus não está lá sentado no trono, distante da sua causa. Deus já colocou o pé na estrada para resolver a sua situação. O que está acontecendo aqui é esta verdade. Deus, Ele não vai vir salvar. Deus, Ele já está salvando. Deus já está entrando nesta situação. Deus é Deus presente. Deus não é Deus de distância, Ele está próximo às suas dores, Ele está próximo às suas lágrimas, Ele está próximo às suas angústias. Deus já colocou a mão na sua situação. Aí eu vejo Peterson quando ele diz, esperança é ouvir o futuro de Deus falando ao nosso presente. O meu coração está em Deus, e eu ouço Deus falando no meu presente, e eu coloco o meu futuro nas mãos deste Deus presente que não me abandona. Isso é esperança. Esperança não é esperar esperando. Esperança é compreender que o meu futuro está nas mãos de um Deus presente que não está
preso à cronologia do tempo, porque Ele perpassa esse tempo finito e na sua soberania Ele tem tudo em suas mãos, inclusive a minha situação. Gente, isso é muito forte. Saber que Deus tem tudo em suas mãos. Deus tem as minhas lágrimas em suas mãos. Deus tem as minhas dores em suas mãos. Deus tem as minhas angústias em suas mãos. Deus tem a minha vida em suas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. E o que será de nós se nós não confiarmos neste Deus que pode nos pegar no colo nessa noite, como uma mãe pega um bebê? Como uma mãe pega uma criança e dá de mamar e pega essa criança e balança essa criança, e essa criança, ela gosta tanto dos braços da sua mãe que ela se deleita nos braços da sua mãe. Ah, meu querido, o que Jesus quer fazer com você é isso. Talvez você chegou aqui nessa noite sendo balançado pelos braços do medo. Talvez você está nos braços da angústia, e a angústia está levando você para lá e para cá, para lá e para cá. E Jesus disse a você nessa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu tenho algo para ofertar a você. Eu tenho descanso, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho sossego de alma que as suas conquistas não podem te dar. Eu tenho sossego de alma que nada deste mundo pode dar a você. Somente o Abba Pai, Ele pode dar a você a tranquilidade de alma que você precisa. Por isso, nessa noite eu quero dizer a você, talvez você esteja como aquele povo, vendo a ameaça de uma situação chegar, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer a você que nenhuma ameaça é maior do que a voz do Todo-Poderoso. Nenhuma ameaça é maior do que a voz de Deus. Toda ameaça, ela tem que se encurvar diante da voz de Deus. Toda ameaça, ela tem que se render diante da voz de Deus. Deus não trouxe você aqui hoje para mais uma quarta-feira. Deus não trouxe você aqui hoje para mais um culto. Deus trouxe você aqui hoje para falar com você assim, ó: eu tenho o seu futuro nas minhas mãos. Eu tenho a sua vida nas minhas mãos. E agindo eu, ninguém poderá impedir. Assim como o texto bíblico diz, Ele vem salvar vocês. E Ele vai derrotar os inimigos de vocês. O texto que nós lemos conclui com esse veredito dos céus: eu vou destruir os seus inimigos. O Senhor diz nessa noite: eu vou destruir os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Todos eles serão destruídos